Então tá, meus alunos, então chegamos em sistemas de amortização. Então, o que são sistemas de amortização? Então, os sistemas de amortização são planos de pagamento visando liquidação de uma dívida. Ah, professora, mas o que isso é diferente de anuidades? Então, de certa forma, um plano que define um sistema de amortização, ele não deixa de ser uma anuidade naquele sentido mais geral, mas ele não se encaixa totalmente naquela ideia de anuidade, de prestações iguais e tal. Então, o que são sistemas de amortização? São planos de pagamento. Como é que esses planos de pagamento são feitos? Esses planos de pagamento, eles são tabelas, basicamente uma tabela. Aqui eu vou mostrar para vocês um plano de pagamento de um empréstimo real, tá bem? Ó, então são tabelas em que tu tem o valor, tem as parcelas, data de vencimento das parcelas, o valor de cada uma das prestações. Então esses planos de pagamento, para fazer esses planos de pagamento, a gente vai pegar planilhas, como essas aqui, entende? E a gente vai partir de um saldo inicial, calcular o valor da prestação, os componentes da prestação, que são a amortização e juros. A partir dos valores pagos, calcular um saldo final e, a partir desse saldo final do último período, calcular o valor da prestação para o próximo período. Tá? Então, esses sistemas de amortização são basicamente planos de pagamento para amortização de empréstimos. Vamos anotar isso. Bom, e à medida que eu ia escrevendo, eu me dei por conta que talvez vocês não conheçam essa palavra amortização. Então, amortização é uma palavra que lembra morte, ou seja, é um plano de pagamento para liquidação de um empréstimo. Tá? Então, o que compõe esses sistemas de pagamento? Então, esse sistema de pagamento ele vai ser composto por um plano de pagamento que envolve cálculo de prestações. Certo? E quais são as componentes? Então, as prestações em todo o sistema de amortização, ela tem as seguintes componentes. Então, no que a gente vai estudar aqui, que é a teoria de sistemas de amortizações, as prestações, que a gente vai chamar R, certo? Então, a gente vai ter RK, que é a prestação do mês K. Então, a gente vai ter K igual a 1, 2, 3, 4, N menos 1, N o total de prestações. Então, esses sistemas de amortização, eles envolvem o cálculo de prestações, essas prestações que a gente chama RK, e elas são compostas por dois elementos principais. AK, que é a amortização, e os juros pagos no período, certo? Então, AK, o que é essa AK? É a parcela que a gente chama de amortização. Então, esse aqui é o valor da parcela que efetivamente é utilizado para liquidação do saldo devedor, para liquidação daquele valor do principal que a gente tomou emprestado. E essa aqui é a parcela de juros. Então, todo o sistema de amortização tem ao menos essas duas componentes. Então, na teoria, em geral, a gente só estuda essas componentes, tá certo? Mas, na prática, existe uma outra parcela, que são os custos adicionais. O que seriam esses custos adicionais? Esses custos adicionais, tá, seriam isso aqui. Então, aqui nesse plano de pagamentos aqui. Então, na minha primeira parcela, eu tenho, então nessa primeira coluna ele colocou amortização e juros junto. Eu tenho 0 de amortização, na primeira parcela eu não amortizo nada e eu vou pagar 41,21 de juros. Por quê? Porque entre eu pagar a primeira parcela e eu ter recebido o dinheiro, passou um tempinho ali, eu já tenho alguns juros para pagar. E mais essas duas colunas aqui são custos adicionais. O que seriam esses custos de adicionais? IOF, essa taxa de administração do financiamento, o seguro prestamista, que é um seguro caso eu venha a óbito e não antes de liquidar o empréstimo, então é um seguro que garante que esse empréstimo vai ser liquidado e não vai ser repassado para os meus herdeiros. E danos do imóvel, caso aconteça alguma coisa, porque nesses empréstimos o imóvel é dado como garantia. Então, caso aconteça alguma coisa no imóvel, pegue fogo, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então, se paga um seguro para caso alguns desses sinistros aconteçam, também o empréstimo seja liquidado. Então, a prestação, eu paguei juros 41 e esses valores, esses custos adicionais todos, nesse primeiro mês aqui, do empréstimo que era de 142.400, foram R$ 132.
E à medida que o tempo avança, daí na próxima mensalidade eu já tive alguma parcela de amortização, mas uma parcela muito maior de juros, né? Esse empréstimo foi feito no sistema que a gente chama Price, que é um dos sistemas que a gente vai ver. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que, na teoria, a gente estuda como são calculadas essas parcelas de amortização e essa parcela de juros e, por consequência, como é feito o cálculo de prestações. Mas, na prática, além dessas duas componentes aqui, a gente tem mais essa parcela, que seria de custos adicionais, que seriam esses custos todos, e daí varia de banco para banco, mas sempre tem algum custo adicional, certo? E esses custos adicionais aqui, quando a gente computa todos eles dão origem ao que a gente já falou, que é a 7, lembra? Custo efetivo total. Então, por exemplo, nesse empréstimo aqui, a taxa de juros contratada do empréstimo, que é feito o cálculo dessas parcelas de juros aqui, era 11,14% ao ano. Mas o custo efetivo total do empréstimo, considerando todos esses custos adicionais que eu tenho nas outras colunas, foi de 12,65% ao ano, certo? Então, na prática, a gente não tem só a amortização e os juros, a gente tem esses custos adicionais. A gente vai ver sobre eles nas questões de vídeo, mas não no conteúdo da disciplina. Então tá, então isso são sistemas de amortização. E o que a gente vai ver, tá? A gente vai ver várias formas, vários tipos desses sistemas. Então a gente vai ver especificamente 5 sistemas de amortização. Tá? Então, a gente vai ver um sistema que a gente chama americano, que ele se divide em duas possibilidades, com pagamento no final e com pagamento periódico de juros, certo? Então, esse é o sistema americano, ele se divide em dois tipos. A gente vai ver o famoso SAC, que é o sistema de amortização constantes, que é muito utilizado na prática para financiamento imobiliário. A gente vai ver a tabela Price, que é outro muito utilizado, e a gente vai ver um que está caindo em desuso, mas ainda existe, que a gente chama aqui SACRE, ou Sistema de Amortização Misto, que é uma média desses dois aqui. Certo? Então, esses são os sistemas que a gente vai ver, são 5 no total, e o que eu vou querer de vocês aqui? Então, nos próximos vídeos, na apostila, se vocês chegarem nesse vídeo é porque vocês foram para a apostila. Então, na apostila eu fiz uma lista de exercícios para vocês com várias perguntas, certo? Então, aqui vocês têm várias perguntas e algumas delas são verdadeiras para um sistema de amortização, mas não para o outro. Então, para vocês fixarem conceitos, eu quero que vocês olhem com atenção toda essa lista de perguntas aqui. E à medida que vocês forem assistindo os vídeos dos diferentes sistemas de amortização, vocês vão preenchendo, essa se aplica para esse sistema ou não. Então, quero que vocês assistam um vídeo e depois de assistir o vídeo de cada um dos sistemas, vocês respondam essas perguntas para ver se aquele sistema que vocês acabaram de estudar, se aquela afirmação é verdadeira ou falsa para aquele sistema de amortização, certo? Então, isso aqui é para vocês fixarem ideias do que seriam as diferenças entre um sistema de amortização e outro sistema de amortização, tá? Então, vão ser várias perguntinhas que vocês vão ter na apostila de vocês, que é basicamente isso, tá bom? Então, agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês como que são feitos, como que são calculados esses valores aqui de amortização, de prestação, o que diferencia um sistema de amortização do outro, combinado?